Então tá, eu queria só começar com um slide aqui, porque eu vejo, né, acho que agosto foi um mês que teve um monte de coisa que se juntou, que preocupou as pessoas. Esse mês, de novo, né, já começou bem mal, e com várias coisinhas, assim, as pessoas, né, citando, que a gente vai entrar no próximo slide. Mas eu só queria, né, zoom out um pouquinho e lembrar que em todo momento sempre tem alguma preocupação, né? Aqui foi um gráfico que uma Asset Wealth lá fora criou, que eu achei interessante, né? Voltando aí uns 15 anos, e qual que era a preocupação do momento, né? Acho que a gente esquece, né? Teve o Silicon Valley Bank ano passado, né? Pô, teve toda essa normalização de juros, a inflação fora de controle, obviamente geopolítica no Oriente Médio. Acho que sempre tem alguma coisa preocupante. Se eu voltar mais no tempo, teve a guerra na Rússia, que muita gente achava com a Ucrânia, que achava que ia dar numa coisa, né, gigante, bomba nuclear, sei lá o quê. Mas você vai voltando, sempre tem uma coisa que preocupa. Aqui na direita é outra versão disso, isso é da Merrill Lynch, Bank of America, que qual que é a preocupação principal daquele mês, ele faz uma vez por trimestre, isso aqui já está rodando há 15 anos, e o que é a preocupação principal do mercado? Ele faz uma pesquisa, né, com gestores no mundo inteiro, e dá para ver, né, acho que voltando aqui no tempo, o que as pessoas estavam preocupadas desde a época da crise europeia, né, fiscal cliff nos Estados Unidos, China lá em 2015, né, a eleição do Trump, aí depois o trade war, aí obviamente Covid, e aí depois a gente entrou nesse período de normalização que a gente tem falado desde o final de 21, que é, poxa, a inflação ou política monetária, ele meio que juntou essas duas coisas, e tem alguns momentos, né, tipo guerra da Ucrânia, ou, né, guerra no Oriente Médio, ou Silicon Valley Bank, que saiu um pouco disso, mas nos últimos, sei lá, 3 anos, agora completando, a coisa principal tem sido essa normalização. Acho que agora a gente virou essa chavinha para medo de recessão nos Estados Unidos de fato, né? Já tinha aparecido em alguns momentos, mas acho que agora a inflação é uma preocupação que não é mais a coisa principal, nem juros subindo, obviamente, né? Então, o que é a preocupação? Acho que no próximo slide fica mais claro. Aqui é meio que um zoom dessa mesma pesquisa, né, junho, julho e agosto. Aqui a gente bota não só o número 1, mas, né, sei lá, 6 coisas, e dá para ver qual que é a preocupação em realmente recessão nos Estados Unidos, é a coisa que agora virou o ponto principal, enquanto a inflação alta caiu bastante, né, esse conflito geopolítico se manteve aí num segundo lugar, evento de crédito, AI, né, e eleição, uma coisa que é menor, preocupa, mas não está no mesmo nível dessa recessão nos Estados Unidos, que agora virou o fator dominante. Mas acho que além disso, aqui em setembro, a gente só fez uma listinha aqui de coisas que todo dia tem uma coisa nova, né? Ah, sazonalidade. Nem deu para fazer slide sobre cada um desses assuntos, mas a gente vai entrar no que a gente acha que é o principal. Né? Sazonalidade, setembro tem sido um mês pior para a Bolsa no mundo inteiro. Né? Obviamente, a Lehman foi em setembro, 11 de setembro, lá, né, ataque terrorista nos Estados Unidos foi em setembro também. Então, isso distorce um pouquinho, né, os fundos quant que gostam de olhar essas coisas. Mas não sei, para mim isso não me preocupa muito, que depois você vai olhar a sazonalidade outubro, novembro, dezembro é muito boa. Então, sei lá, até quando que o mercado vai tradar isso, se isso é relevante, mas claramente, semana passada, acho que isso foi um dos assuntos, assim, que, né, voltando de férias e agosto tendo sido um mês tão bom, e com essas preocupações ainda no subconsciente das pessoas, né, que bom que o mercado conseguiu, né, voltar desse carry trade unwind, todas as coisas que a gente mencionou no mês passado, mas nada foi resolvido. Né? Então, é natural digerir um pouquinho, né, entrando, né, nesse mês. Eu juntaria essa sazonalidade, eu juntaria esse assunto com as conferências voltando aí, né, tipo, a gente que olha mais equities lá fora, né, agora é o auge do ano de conferência. Está tendo, né, as maiores conferências do ano de financials, healthcare, industrials, consumo, tecnologia, e tudo ao mesmo tempo. Então, quem estava voltando lá de férias depois de ter um agosto positivo, bem positivo na Bolsa, que a gente mostrou, falou, quer saber? Agora é o momento que, se a economia está desacelerando, as empresas vão dar esse sinal nessas conferências. Então, vamos tirar um pé um pouquinho do acelerador, e com, né, essa sazonalidade ruim, já os fundos quant também estão vendo isso. Acho que não teve nenhum comprador, né, nessa situação marginal, então acho que por isso que teve essa correção. Segundo assunto, que é um dos prediletos aí do Fenólio, né, essa questão da curva de juros nos Estados Unidos.
A gente fez alguns slides aqui para discutir mais esse assunto, que é quando o Fed começa a cortar, normalmente a bolsa cai. A gente vai entrar mais no detalhe, mesma coisa, ou parecido, o yield curve, todo mundo fala, né? Você olha o 2 anos e o 10 anos, né? O formato da curva nos Estados Unidos, quando ela desinverte, ela estava invertida por muito tempo aqui, porque o Fed estava aumentando muito os juros, mas agora, com ele tendo expectativa de corte, ela começou a desinverter. Então, semana passada foi a primeira vez que ela está desinvertida desde 2022. E isso, quando você olha historicamente, também é, né, o sinal que a recessão está próxima. Então, né, isso é uma preocupação. A atividade econômica, que a gente falou, né, já é a coisa principal, essa recessão nos Estados Unidos, né, será que os dados estão virando? Eleições nos Estados Unidos, tem muita incerteza, a gente vai falar mais disso. E sempre essa questão de valuation do S&P, AI é uma bolha ou não, etc. Então, essas são as preocupações. A gente botou aqui na direita, né, na verdade, sazonalidade, né, os próximos 3 meses depois são muito bons. Corte de juros, na verdade, se o Fed está cortando preventivamente, pode gerar um soft landing, então sempre a dúvida vai ser soft ou hard landing. A atividade econômica está desacelerando, mas ainda está muito boa nos Estados Unidos, né? Então, será que isso, né, pode ser um soft landing? Está ok. Eleições nos Estados Unidos pode acabar sendo um fator positivo para ativos de risco, né, se o Trump ganhar, especialmente, aqui essa outra virada que a gente vai falar mais. E o valuation de AI Bubble, a gente falou na última live, né, que a gente acha que está no estágio muito inicial, e realmente é uma coisa transformacional que vai durar anos, então e os resultados ainda estão sendo revisados para cima, etc. A gente vai entrar um pouco mais nisso também de novo.